para informar, enfim, além do que disse Benjamin Netanyahu, já dando indicativos, né, o primeiro sinal de que isso teria ocorrido. O primeiro-ministro provavelmente já informado primeiramente por seus oficiais, pelos militares israelenses, de que tinham conseguido esta confirmação. E a grande questão agora também, Américo, além da repercussão na região como um todo, internamente dentro do Irã, como será não só a sucessão do líder espiritual, do líder supremo do regime dos ayatolás e as consequências políticas internas, domésticas, como a sociedade iraniana vai reagir, se isso pode levar a um sentimento nacionalista ou se, ainda que fragmentada, a oposição poderia tentar, ou os adversários, as pessoas, os civis do Irã que não concordam com o regime, que têm já desde o fim do ano passado se manifestado contra o regime por todos os problemas, não só políticos, mas também econômicos, toda uma expectativa de quais vão ser as consequências dentro da sociedade iraniana, além do próprio regime dos ayatolás, Américo. Exato, Yuri. Em princípio, a se confirmar essa morte do Ali Khamenei, o que deve acontecer é que a Guarda Revolucionária Iraniana, o primeiro movimento vai ser a Guarda Revolucionária Iraniana tomar o controle geral do país, decretar, por exemplo, um estado marcial, tomar o controle das rédeas políticas, tomar formalmente, porque a Guarda Revolucionária do Irã já é um dos pilares do regime iraniano, e tentar manter algum tipo de coesão. Esse seria o primeiro movimento. Agora, isso seria uma derrota muito forte para o regime iraniano, um regime que usa muito uma retórica absolutamente forte contra os seus inimigos, uma retórica de que faz ataques enormes contra as bases dos Estados Unidos, contra o governo israelense, e de repente tem o seu líder assassinado por ataques dos Estados Unidos e de Israel no próprio território do Irã. Isso vai criar uma comoção muito grande dentro do Irã, vai criar uma confusão dentro desse aparato do regime. Isso é o que os Estados Unidos e Israel estão buscando. Está absolutamente claro desde o início da manhã, quando o presidente Donald Trump postou aquele vídeo de 8 minutos nas redes sociais, que a grande intenção de americanos e israelenses é a mudança de regime no Irã. E para fazer isso, era muito importante, de fato, a eliminação do Ali Khamenei, que ainda não está confirmado oficialmente pelo governo iraniano, mas os indícios que vêm do governo israelense são aparentemente bastante fortes. Era essencial, dentro desse projeto de troca de regime, você eliminar o líder supremo, porque mesmo que você tenha uma sucessão, mesmo que você tenha a Guarda Revolucionária do Irã tentando resistir, isso é uma derrota indiscutível para o regime iraniano, um regime que, como eu disse, é baseado em muita retórica contra os seus rivais. É um passo fundamental, muito importante dentro desse objetivo de americanos e israelenses de fazer uma mudança de regime. Pode não ser o suficiente, pode ser que o regime continue resistindo através das suas forças militares e da Guarda Revolucionária, mas é um passo que é essencial neste processo. Agora, uma das grandes incertezas disso tudo, Yuri, é que a oposição no Irã é muito fragmentada, muita gente presa, não existe um líder que poderia eventualmente ocupar um vácuo caso isso aconteça com a eventual confirmação da morte do Ali Khamenei. E um outro detalhe, Yuri, que a gente precisa destacar aqui, é que a gente viu histórias muito parecidas acontecendo nos 2 últimos anos durante a guerra entre Israel e o Hamas. A gente viu o governo israelense, em primeiro lugar, confirmando a morte do Sinwar, que era o líder do Hamas. Israel fez essa confirmação antes do próprio Hamas confirmar a morte do seu líder militar, que foi o responsável pelo início da guerra. Então esse processo que a gente está vendo agora aconteceu com relação ao líder do Hamas. E também, outra informação que é importante a gente destacar, quando Israel assassinou também o líder do Hezbollah no Líbano, em Beirute, as primeiras informações também vieram dos israelenses, e só depois que o Hezbollah
confirmou. Aparentemente é o mesmo roteiro. Neste momento, são fontes do governo israelense que dizem ter confirmado a morte, inclusive com uma fonte que conversou com a CNN Internacional, dizendo que o governo israelense tem inclusive uma foto do corpo. Então aquele roteiro que a gente viu já acontecendo, tanto na faixa de Gaza com o líder do Hamas, como no Líbano com o líder do Hezbollah, parece estar se desenrolando agora com o Ali Khamenei, o líder supremo do Irã, que teria sido morto, segundo essas informações do governo israelense. E eu queria destacar também, Yuri, importante a gente lembrar isso, os ataques iniciais já aconteceram há mais de 12 horas e até agora nós não tivemos nenhuma manifestação formal, oficial do líder supremo iraniano. Então as indicações, os indícios de que o governo israelense pode estar certo são muito fortes. Claro, precisamos ter a confirmação ou do lado israelense com a divulgação dessa foto e desse comunicado formal, oficial, ou do governo iraniano, mas os indícios me parecem que são bastante fortes neste momento, Yuri.